ainda do capítulo 14, versículo 15. Nisso, um anjo veio do templo e bradou-lhe: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de o Senhor ceifar. A colheita está madura na terra. E a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, é quem vencer. Quando o Senhor Jesus se revela ali ao apóstolo João, na ilha de Patmos, ele manda cartas para 7 igrejas e ele sempre está afirmando, confirmando, reconfirmando que é aquele que vencer. Vencer o que? A carne, o pecado, as tentações, os espíritos caídos. E existe um treinamento espiritual dado por Deus, e o técnico é o Espírito Santo. As orientações é a palavra de Deus para que você tenha uma boa performance espiritual e seja mais do que vencedor nas coisas do Senhor. Agora, pessoas que não têm essa visão, eles simplesmente têm a visão religiosa, mas que pode ser espiritual. Se a pessoa está fazendo uma crítica dentro de algo que a pessoa vive, para ela serve. Se você quer entender melhor o que estou falando, leia o livro de Romanos, capítulo 14. Tem gente que come legumes e tem gente que come carne. A Bíblia fala que eu não devo julgar quem come legumes nem quem come carne, mas a Bíblia fala que quem come legumes é fraco. E nós devemos suportar os fracos na fé. Então, pessoas que têm esse contexto como se fosse simplesmente algo negativo, a Bíblia chama eles de fraco, mas eles pensam que eles são fortes, mas eles são fracos. E eu entendo que tem um momento que Deus chama você para servi-lo exclusivamente. Deus pode chamar um atleta e ele ter que decidir de abrir mão da sua vida de atleta, mas pode ser também de advogado, médico, engenheiro, construção civil, pedreiro, marceneiro. Pode ser qualquer outra profissão, qualquer outra coisa que ele se dedique, e Deus pedir que ele abra mão totalmente daquilo para se dedicar especificamente a um propósito espiritual dentro da obra do Senhor. Mas nem todo mundo tem esse chamado. Algumas pessoas não foram chamadas especificamente para ter uma vida ministerial nesse aspecto. Alguns vão frequentar igrejas, vão continuar nos seus trabalhos, vão continuar nas suas atividades, que não seja pecado, que não traga escândalo, e vão servir a Deus. Outros, Deus pede exclusividade porque Deus tem um propósito. Tem pessoas que se gabam de orar 4, 5, 6 horas. Isso é graça. Aquilo ali é o chamado que a pessoa tem. Outros têm um chamado para orar 2 horas por dia, outros 4 horas, 6 horas, outros 10 horas, 1 hora, outros 5. Independente. É aquilo que Deus te chamou para fazer que é importante. Então as pessoas muitas vezes querem transmitir ao outro aquilo que Deus transmitiu a elas mesmas, e muitas nem vivem aquilo. Então a pessoa quer falar de algo que o outro deve viver, mas ela mesma não vive. Eu conheci uma pessoa, conheço, o irmão foi deixar algo lá na congregação, onde eu congrego, o irmão estava de bermuda. Ele nem entrou no pátio da igreja, do lado de fora, ali dos portões para fora, ele chegou a estar de bermuda. O irmão criticou ele porque ele estava de bermuda. Mas esse irmão que criticou ele usa camisa de time de futebol. Aí já tem outro que critica ele porque usa camisa de futebol. Aí teve o outro que já criticou o outro porque gosta de luta. Mas esse que criticou o gosta de luta estava passando cola na prova de instrução teológica. O outro critica o outro porque assiste luta de MMA, assiste esporte de combate. Mas esse que critica quem assiste lutas, esporte de combate, assiste futebol. Aí o que não assiste futebol e assiste luta, critica o que assiste futebol. O outro critica o outro porque assiste basquete, vôlei, mas outro critica porque gosta de correr, de andar de bicicleta, de nadar, e tudo isso não edifica. Depende de como você está usando isso prático para a sua vida espiritual. Se você é sincero naquilo que você critica, não só no seu ponto de vista, mas no ponto de vista do outro também. Porque se você não tem capacidade de fazer essa autoanálise, se aquilo que você critica não serve para você primeiro, é melhor não criticar. A pessoa está fazendo uma crítica onde serve para ela primeiro. Então é uma incoerência ao criticar o outro, onde você também tem coisas a serem criticadas. E pior, dentro do mesmo contexto. Fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma sonha.
Se caminhar 1 hora parece difícil, tente fazê-lo numa cadeira de rodas. Se depender de rotinas parece difícil para você, tente passar a sua vida dependendo de pílulas. Se dedicar 30 minutos ao treino parece difícil, tente passar meses numa cama de hospital. O que quer que você faça será difícil, então escolha bem as suas dificuldades. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo.